Olá, estamos com uma pessoa muito especial, muito querida, não só aqui do pessoal de Curitiba, que tem bar, tem restaurante, trabalha com gastronomia, mas todo o Paraná e eu posso dizer até o Brasil. Quem não conhece o Délio Canabrava, apenas 52 anos, nasceu em Paraíso do Norte, no nosso Paraná, atua como restaurante, tem hoje estabelecimento Cantina do Délio, famosíssimo, Bar Canabenta, um bar muito movimentado, o Banoff do Siri, ai que delícia, né? E o Torrones da Renata Ferianca, sua esposa, a digníssima primeira dama, né? O Délio tem formação em design na UFPR, marketing da FAI, mestrado em design na São Martin, Londres, não é isso, Délio? É isso mesmo. Mas fala um pouquinho mais de você, Délio. A história é longa. Esses dias eu até recebi um pedido para arrumar essa documentação, porque já são mais de 25 anos já de profissão, né? Dentro dos restaurantes. Eu comecei quando eu fui trabalhar em Londres. É bem bacana isso, eu conto para todo mundo. Fui estudar em Londres design, assim que eu me formei aqui na Federal. Eu me achava ainda muito despreparado. E minha mãe sempre incentivou muito o estudo da informática, né? Uhum. Isso há 25 anos estava começando ainda. E o inglês tinha que ser perfeito, ela falava. Então ela me incentivou, falou, vai para um país como os Estados Unidos ou Inglaterra estudar inglês e informática. Você tem que aprender isso. E eu tinha uma motocicleta e um computador, vendia os dois, vendia o cabelo também, eu tinha um cabelo muito comprido. Eu lembro, esse número eu guardo até hoje, foram $100 que me ajudou na viagem. E me ajudou também a entrar na imigração, que eles foram bem chatos e rigorosos comigo. Então, chegando em Londres, para estudar design, além de falar mal o idioma, eu não tinha dinheiro lá para estudar e ficar lá. Então eu logo procurei, era obrigatório, né? E eu fui para estudar inglês. Então na minha escola eu já procurei trabalho. O que uma pessoa que não fala um idioma vai fazer? Vai lavar prato, limpar chão, serviço braçal. Mais pesado. Serviço pesado. Como eu tinha 25 anos, tá tudo bem, né? A gente tá jovem ainda. Então eu trabalhava à noite, estudava de dia. Trabalhava à noite, estudava de dia. Mas como eu estudei bastante o inglês, eu evoluí muito, né, dentro daquela cozinha. Eu gostava muito, descobri isso, né, no passar dos dias, da cozinha. Então eu evoluí muito na cozinha rapidamente. Por quê? É muito importante o idioma, falar bem o idioma. Isso eu falo para os nossos funcionários de outras nações, como o haitiano, venezuelano. Eu falo, gente, vocês têm que estudar o português, né, para falar bem. Então, e eu fiz isso, eu estudei muito o idioma, aprendi o inglês e logo eu desenvolvi muito bem. E comecei em 97 em Londres. Aí nunca mais parei. E eu fui misturando o design com a gastronomia, nunca mais parei de estudar os dois até hoje. Foi que ano isso? 97 eu comecei a mesclar o design, marketing e restaurante. E aos poucos essas duas profissões, né, foram me conduzindo naturalmente. Mas você chegou a trabalhar mesmo de fato com marketing? Uma empresa ou para você mesmo, as suas empresas? Como eu trabalhei, por quê? Porque também a gente investiu tanto, né, nesses cursos, nesses estudos, e eu tinha um preconceito, achava que não era a melhor profissão ser cozinheiro. Então, eu queria ser designer, publicitário, trabalhar com marketing, né? Isso era mais chique. Mas foi mais forte do que eu trabalhar com gastronomia, ser empresário da gastronomia, ser chefe, e o retorno financeiro sempre foi melhor. Então, eu fui, claro, estudando o mercado, vendo onde tinha mais oportunidade, e daí eu fui migrando, mas claro, tudo que eu estudei eu aplico muito no meu dia a dia. É fundamental estudar, sempre. Bacana. Então você teve um lado, né, artista, né? Porque trabalhar com design tem que ter seu lado artístico, né, da profissão. Qual foi o teu lado artístico
na área de design? Veja, eu acho que é fundamental, isso são pequenas coisas assim, são conceitos muito importantes que eu utilizo no meu dia a dia e eu acho fundamental passar isso para as pessoas e eu gostaria, né, quem assistisse aqui aprendesse alguma coisa. Eu acho fundamental a pessoa ter sempre uma inovação, uma criação, está sempre criando e inovando. Eu tenho vários exemplos, acho que a gente vai falar mais para frente, né, para não contar tudo de uma vez só, mas você faz uma coisa, cria uma coisa, te copiam em 1 mês, 2, 3 meses, já estão te copiando. Você tem que criar novamente. Isso é positivo? Veja, você sai da zona de conforto. Eu sempre falo, né, eu estou na rua Itupava, lá já tem 50 anos que eu moro e vivo naquela rua. Começou o Tartaruga, né, o restaurante Tartaruga sozinho, depois eu acho que eu fui o primeiro, assim, vamos dizer, em 2003, mais ou menos. O que acontece? Eu sempre falo, eu preferia estar sozinho lá, mas isso é incontrolável. As pessoas começaram a vir, né, e abrir estabelecimentos lá. Eu tive que melhorar, e tenho que melhorar até hoje. Todos os dias estão abrindo excelentes, né, vizinhos e estabelecimentos comerciais, comidas boas, e eu tenho que melhorar até hoje. Então, a concorrência é excelente para a clientela. É positivo. É positivo para a clientela. Para a gente, nem tanto. Mas a gente acaba desenvolvendo bastante. Isso, eu acho que deixa a gente mais saudável e ativo, sem dúvida nenhuma. E esse empreendedorismo, né, seu, né? Porque você voltou, já abriu. Conta essa história aí. Olha, a minha família, né? A gente sempre tem exemplos na família. Ninguém teve restaurante até então, né? Depois apareceram algumas coisas. Mas minha família sempre foi empreendedora. Sempre teve sítio, fazenda, sempre teve algum comércio. Poucos foram, por exemplo, funcionários públicos ou funcionário de carreira de multinacionais. A maioria foi empreendedor, mas não da área de gastronomia. Eu tenho os meus 2 avós principais, eles são pessoas muito bem-sucedidas e foram grandes empreendedores, grandes empresários. Então isso eu acho que está no sangue e no exemplo, né, que a gente vê eles aos 50 anos, aos 60 anos, inovando, investindo e começando um negócio novo. E eu sempre vi isso com muita positividade, né? A pessoa inovar, empreender e arriscar um pouco. Isso também é da personalidade da pessoa. Eu gosto de correr riscos calculados, né? Entendi. Como dizem. Então, por exemplo, eu tenho irmãos, irmãs, minha família é grande, primos, tias. Tem uns que não gostam de correr riscos. Eu já gosto, eu gosto de caça, de pesca, eu gosto de garimpar antiguidade. Então a emoção é meu sobrenome. Então isso, eu acho que o empreendedor é assim. E isso também eu aprendi muito e recomendo o curso Empretec do Sebrae. Ele é fantástico e ele mostra para você essa palavra mágica que eu falei, correr riscos calculados. Você não pode arriscar tudo, mas tem sempre que estar arriscando. Esse é o sangue do empreendedor, né? O espírito do empreendedor. Então em você surgiu isso muito novo, porque assim, ó, é uma pergunta que eu faço, uma curiosidade minha. Eu tenho 2 filhos. Um é tranquilo assim, e o outro é empreendedor desde os 3 anos de idade. Já fazia as coisinhas para vender ali, fazia a vendinha dele, que ele fala chamada de venda, né, no mercadinho dele. E você foi dessa forma também, desde muito pequeno, já com essa vontade de empreender, com esse perfil de empreendedor, ou foi vendo a família, foi entendendo um pouco mais conforme o tempo foi passando e surgiu depois essa vontade? É difícil responder. Por quê? Porque a minha mãe sempre, por insegurança, alguma coisa, ela sempre falou para mim uma frase: faça o concurso público, seja funcionário público. A gente era amigo da diretoria, da presidência do Bamerinos, ela me colocou lá dentro. Daí a psicóloga veio conversar comigo, eu devia ter 16 anos. A psicóloga fez uma pequena entrevista, né? Falei, eu não
queria estar aqui não. Minha mãe que mandou, eu por mim estava procurando fazer outra coisa ou em casa. Ela falou, então eu vou atender seu pedido, pode ir para casa. Cheguei em casa, minha mãe ficou brava. O que você está fazendo aqui? Não, conversei com a psicóloga, ela me dispensou e eu estou bem feliz. Minha mãe ficou brava com aquilo. Então, é uma coisa que veio mais tarde. Mais tarde, pô. Eu acho que eu queria ser funcionário, igual a minha mãe falava, eu queria. Mas de repente eu tive um filho, 2, 3, o negócio aperta. E daí não tem emprego que pague o salário que precisa para ter 3 filhos, né? Aí eu fui empreender e vi, era uma época muito próspera, né? 2005, assim, muito próspera. Como se fala, tudo que plantava, dava, era muito próspero. E foi dando tudo certo. A minha esposa tem muito mérito nisso, porque ela, né, junto comigo, eu a conheci em Londres, em 97, 98. Eu a conheci lá e ela é confeiteira. E eu trabalhava com salgado. E a gente nunca competiu, graças a Deus. Ela fica nos doces, eu fico no salgado. E tudo começou e mudou a nossa vida com a torta Banoff. Ela começou a fazer em casa e aquilo explodiu. Foi no ano 2000, já são 23 anos que a gente trouxe a Banoff para o Brasil. Mudou a nossa vida. E graças a essa torta que ela fazia em casa, a gente conseguiu abrir o primeiro restaurante, que foi o Jacobina. Em 2003 já abrimos o primeiro restaurante. E assim foi a Cantina do Délio, o Bar Canabenta, e foi só prosperidade. Legal. Tudo devido à torta da minha esposa. Então foi uma sequência de acertos. Tiveram muitos tropeços também. Mas é isso que eu ia te fazer a pergunta, porque empreender no Brasil não é fácil. A gente sabe que é muito difícil. Então o brasileiro já tem que ter uma criatividade, né? Tem que ser uma pessoa que tem que estar inovando o tempo todo para poder se manter. Como é que foi esse empreender em Curitiba, né? Como é que você vê esse teu desafio no início e como é que você viu, como é que você sentiu as primeiras dificuldades? E contasse um pouquinho também, porque a gente sabe que hoje você é uma pessoa de sucesso, mas as pessoas não sabem das dificuldades que a gente passa. Eu queria que você falasse um pouco disso. E depois eu tenho uma pergunta capciosa também. Vamos lá. Eu já recebi cada pergunta que hoje eu não tenho medo. Pode perguntar. Mas olha, eu vou dizer algumas coisas aqui que são muito interessantes para o empreendedor, para quem está começando. Não ter medo. E a segunda é não fazer só o que é permitido. Se você ficar muito dentro pedindo permissão e não ser inovador, entendeu? Porque a maioria das coisas que eu pus em prática, as pessoas falavam que não dava certo, que não era para fazer. Desde o primeiro imóvel que eu peguei, todos os vizinhos vieram. Por que se pegou, nada dá certo aí, não pega esse imóvel? Ele é ruim, ele é velho, ele tem cupim. Então sempre você tem que ter coragem e ser um pouco mais arrojado. A maioria vai falar que não dá certo. Outro exemplo excelente foi a torta Banoff. Eu trabalhava na época com o Robert Amorim, do Beto Batata, uma pessoa muito generosa que me ajudou muito nesse começo. Ele estava no auge, era o restaurante mais famoso e mais badalado de Curitiba, o Beto Batata, na Professor Brandão, no Alto da 15. E a minha esposa falou, Délio, lembra aquela torta de banana de Curitiba, lá de Londres? Eu falei, lembro. Ela falou, eu fiz uma, eu quero que você leve para o Beto experimentar e para ver se você consegue vender alguma. Se eles gostarem, a gente continua fazendo. E eu falei, não vou levar, porque banana no Brasil é coisa de pobre, não dá certo. O chique são frutas vermelhas. Então me faça alguma coisa com frutas vermelhas. Ela falou, não, Délio, essa sobremesa ela é muito boa, ela é bem equilibrada, ela é uma delícia. Por favor, leve. Falei, não vou levar, vou passar vergonha com essa torta de banana aí. Aí, claro, ela insistiu tanto, e eu não sou bobo também, eu obedeci, né?
E deu certo. Foi um sucesso desde o primeiro dia até hoje. Eu devo tudo a Banoff e a minha esposa, que foi o pontapé inicial. De modo que, se ela não insistisse, não tivesse coragem e não enfrentasse uma negativa, hoje a gente não estaria onde está. Então, tem que ser corajoso e arriscar mesmo. Eu percebi aí, falando da tua esposa, né? Ela confiava no produto dela. Muito. Isso para ter sucesso é uma das coisas principais. Tem que confiar naquilo que você vende e acreditar naquilo. Não é verdade? Sem dúvida. E ela teve isso, ela teve pulso firme. E muitas vezes eu escutei dos meus funcionários, gerentes, não vai dar certo, não dá, é impossível, não tem como. E a gente tem que pegar e fazer quase como aquilo, né? O possível já está feito, vamos fazer o impossível agora, porque é mais ou menos isso. O empreendedor, ele tem que ser arrojado. São pequenas coisas, mas é todo dia uma luta. Porque, como eu falei, né, ser empreendedor no Brasil não é fácil. Né? Em Curitiba, todo mundo fala, para dar certo, tenta em Curitiba. Então você, além de empreender no Brasil, está empreendendo numa capital que é bastante exigente. Né? Então realmente não deve ter sido nada fácil. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu observo muito, eu converso muito com as pessoas e eu dou muito atenção ao melhor consultor que tem, que é o cliente. Então, todos os dias meus clientes dão opinião sobre a minha empresa. Claro, você não pode obedecer a todos, né, e fazer uma bagunça, mas escutar o cliente é muito importante. Em relação a empreender em Curitiba, eu também tenho nesses 25 anos, aí vamos arredondar, duas coisas a dizer. Sempre eu consegui um bom diálogo com a prefeitura, com o governo do estado. Tivemos problemas vários, mas eu acho que a prefeitura sempre apoiou, né, o nosso empreendimento, o nosso comércio, e o estado também. Eu nunca tive problemas. Sim, como eu tenho com a minha esposa, com o meu gerente, a gente tem problemas com os meus sócios, né? Mas conversando a gente chega a um meio termo, entendeu? Então, e outra coisa, eu sou muito grato a Curitiba e ao Paraná. Eu sou paranaense, mas não sou de Curitiba, então eu sou muito grato a Curitiba, porque realmente me acolheu minha família, e aqui eu tive meus 3 filhos, meus negócios. É um lugar excelente para se viver e prosperar. Que bacana, né, Odélio? E então o primeiro negócio foi a cantina? Não, foi o Jacobina. Foi o Jacobina. Então, então me conta um pouco de cada negócio, rapidamente, né? Primeiro negócio, e fala um pouquinho de cada um deles. Claro. Chegando no Brasil, né, depois desses 3 anos fora, o primeiro negócio, assim, eu peguei para ser uma espécie de um gestor do Beto Batata, o Robert Amorim. Então, ele, como era um restaurante que estava muito próximo, lotado, ele trabalhava muito com apoios culturais, eventos culturais. Ele me contratou para ser tipo um gerente cultural, um gerente de marketing. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei em Curitiba. Ele me abriu as portas, isso também é muito importante para um empreendedor, né, que na época eu era funcionário, mas ele abriu as portas de toda a cadeia de restaurante, ou seja, me apresentou os principais jornalistas, né? Pessoas que eu trago até hoje do meu lado com muita amizade e muito carinho. 2 exemplos que eu vou dar rapidamente: Luiz Augusto Xavier, a Mariane Guimarães, o pessoal da Folha de Londrina, né, que eram vários lá, que tinha a irmã da Mariângela também trabalhava lá. Então, jornalistas, né, que não tinha influenciadores, eram jornalistas. Fornecedores, né, fornecedores como a Porto. Então, ele me apresentou toda essa turma com muita generosidade. Eu soube também alimentar e frutificar essa apresentação. Então, o Robert Amorim foi o primeiro no Beto Batata. Depois, também é interessante falar que ele teve um problema financeiro e ele vamos chamar assim, né, dispensou.
que foi aonde eu fui empreender. Então, de uma adversidade, a gente criou uma oportunidade. E eu e minha esposa, que ela já tinha os doces, começamos, o primeiro negócio foi Banoff. E daí veio o Bar Jacobina, que é um boteco, depois a Cantina, daí abrimos uma loja mais tarde da Banoff, na Itupava também, e o Bar Canabenta. Todos foram prosperando e deram muito certo. 4 negócios, então. Teve um pouquinho mais, teve uns tropeços aí, mas a gente não conta, né? Eu acho que o nosso bloco está terminando, o primeiro bloco. Vocês estão observando que tem muito conhecimento, o Délio, muita informação, né? Muita coisa, que bom. E nós vamos realmente explorar ele bastante no segundo bloco. Então daqui a pouco a gente já volta. Maravilha! Olha quem está chegando aqui, o nosso convidado da semana passada, Luiz Fernando Menucci, presidente da Brasão do Happy Burger. Tudo bem, pessoal? Vai fazer um agrado, Fernando? Que visita maravilhosa. Que coisa boa. Revê-los, aqui estão os sanduíches para vocês. Beleza? Olha só. Ok. Bacana. Isso aqui é um hambúrguer chamado Mineirinho. Mineirinho. Tá? Feito de panceta suína de 180 gramas, molho chipotle. Vamos ver esse aqui. Abacaxi agridoce Entendeu? e molho de pimenta da casa. Que maravilha. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Agradecemos aqui, Luiz, pela gentileza. E gostaria que você passasse para nós aí, se pudesse, o endereço lá pro pessoal que está nos assistindo aí, né? E com certeza vai querer experimentar essa delícia aí. O endereço do Happy Burger, que eu não sei de qual. Isso, ali, ó. É o momento. O Happy Burger está na Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco 251. Ou seja, é a Nossa Senhora da Luz. Nossa Senhora da Luz lá, né? Bem em Bacana. frente ao supermercado do açaí. Tá? Vamos dar um close aqui pro sanduíche aqui, ó. Mas vamos ver se. Já vamos falar do pão aqui, se o pão tá. O sanduíche está salgado, o pão tá velho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ele veio caprichado, né? É assim mesmo, na verdade, né? Para todos. Ele é desse tamanho. Desse tamanho mesmo. Fernando, que delícia! Eu considero um dos meus melhores sanduíches. Né? Então fica a dica, né? É uma criação nova ou já é tradicional do cardápio? Não, já faz tempo que tem esse no cardápio. Mas Vamos ver. É um dos sanduíches que a gente, quando o cliente experimenta, ele realmente fica muito surpreso. Agora, chefe degustando o sanduíche do chefe, vamos ver o que vai dar aí. Que capricho. Mas o Fernando é servido. É só assim por causa que pudesse fazer o teu merchandising? Não. Ou ele é servido dessa maneira Ele é mesmo? desse sanduíche, ele é desse tamanho, só que no Happy Burger ainda vai vir as fritas rústicas. Eu só não vi as fritas rústicas porque ela na embalagem ela não fica legal. Lá no Happy Burger vem as Ainda fritas tem as rústicas. batatas lá? Tem as batatas. Aí, Délio, o que você achou, Délio? Uma delícia, hein? Carne de porco, bem suculenta. Tem o agridoce do abacaxi, gostei mesmo. E tem a geleia de pimenta aí da casa. É o nosso podcast Negócios da Mesa tem essa oportunidade da gente conhecer muito bem como a gente conversou com o Luiz Fernando na semana anterior. Agora ele está fazendo seu merchandising. E na próxima semana o convidado é o Clodoaldo, que é uma pessoa que está há 40 anos dando informação, orientação de planos de negócio para a parte financeira. E quem vai fazer o merchandising vai ser o Délio. Mas vou trazer um quituto aí pra você. Vou caprichar também. Olha então, só, o então Fernando esse podcast tá bom, estou gostando de vir trabalhar aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado pela gentileza, Luiz. Parabéns. Olá, voltamos aqui com o segundo bloco do nosso podcast, hoje aqui com o nosso querido amigo Délio, né? O Délio, eu tinha uma pergunta, falei para você no primeiro bloco, uma capciosa. Eu digo capciosa porque é uma pergunta que muitas vezes não gosto de responder, gosto de esconder, mas eu acredito que você não. Você transmite transparência, isso é muito bom. Então a pergunta ela vai para você. Délio, já pensou em desistir? Duas perguntas na verdade. Já pensou em desistir em algum momento? Pode ser a segunda pergunta. E a primeira, já quebrou alguma vez? Já teve algum problema com relação a isso? Veja, as duas coisas é bem comum, viu, pro empreendedor. Não tem quem nunca
quebrou, ou quase quebrou, né? Deu umas tropeçadas feias. E também pensar em desistir, quase todo dia, porque todo dia tem um pepinão grande. E daí a gente pondera, lembra da dificuldade e retoma o trabalho e acha uma solução, né? Porque é para isso que a gente estudou tanto, é para isso que a gente tem uma equipe boa, né? Muitas vezes consultores externos. Para quê? Para que a gente ache uma solução. E como os mais velhos diziam, minha mãe, eu sempre lembro do meu pai, para tudo tem uma solução. Então vamos achar a solução. Então, todo dia a gente pensa em desistir, o que é muito comum, até no nosso ramo, é uma pessoa, a gente olha para o negócio do outro e acha que é uma maravilha, né? Então você fala, poxa vida, olha aquele shopping center, eu quero uma loja no shopping. Esse foi um dos erros que eu tive. Abri uma loja no shopping. Aí eu arrebentei. Perdi bastante dinheiro, né? Quase R$1 milhão. Foi terrível. Porque você que não tem a expertise, que não aprendeu a trabalhar daquela forma, é difícil você ganhar dinheiro em shopping. E o shopping ele é muito rápido, né? O movimento, a entrada e saída de loja, o resultado. Então eu passei um bom bocado, passei mal mesmo no shopping, perdi bastante dinheiro. Depois, outra dificuldade que eu tive bem grave, mas para tudo a gente achou uma solução, foi no começo do meu primeiro negócio que a minha esposa não se deu com a sócia. Aí ficou bem chato, ficou difícil. Eu falei, calma, pelo menos o negócio está lotado e está cheio e tem valor. Eu quero comprar, você quer comprar, né, minha sócia. Então a gente fez um bom negócio. Quem saiu com o bolso cheio. Quem ficou com o restaurante cheio. Os dois ficaram felizes. E graças a Deus a gente saiu antes de brigar. Então a gente tem respeito um pelo outro e paciência. Então foi um outro problema sério que a gente teve. Mas a minha crise mais feia mesmo não foi nada disso, não. Foi na época entre Copa do Mundo no Brasil e Olimpíada no Brasil, que foi impeachment de Dilma, Lava Jato. O Brasil parou, uns 4 anos, parou tudo, parou o dinheiro, parou a circulação e foi uma crise muito feia. Foi a pior crise da minha vida. Eu tive que, como diz o outro, raspar o fundo do tacho, porque foi bem feia essa situação. Mais ou menos em 2016, acho que todo mundo deu uma quebrada nessa época. Mas você falou de uma época difícil, que realmente foi. E a pandemia? Olha, a pandemia foi triste, mas nada se compara àquela crise, né? Eu chamo a crise da Dilma, né? Que foi uma recessão, né? Foi uma recessão, foi terrível. Aquela época, para mim, foi a pior, disparado. A pandemia, por sorte, isso é uma lição que eu aprendi, por sorte, eu tive tempo de 2016 até 2020 me reorganizar. Vendi alguma coisa, arrumei até empréstimo em banco, mas paguei todas as contas que eu tinha, fechei lojas que não davam dinheiro, enxuguei meu quadro de funcionários. Então eu cheguei em 2020 sem nenhuma dívida e sem nenhum problema, e com pouco funcionário, uma empresa enxuta, bem enxuta. O que aconteceu? Veio o Covid, foi muito triste, a gente teve momentos de desespero, né? Porque a gente não acredita, não acha que vai ser isso, que está acontecendo isso, e ninguém sabia, né, o que estava acontecendo. Ninguém, você lia e relia, cada um falava uma coisa. Então foi um momento assim que a minha família e os principais funcionários meus, vou chamar de diretoria, né? Então são os gerentes, são os chefes de cozinha, nós nos unimos e eu falei, só vai ter um jeito, reinventar, redesenhar a minha empresa. Por que redesenhar? Porque eu não tinha delivery no comecinho da pandemia. Mas eu não podia ficar em casa parado à toa, sem fazer nada, não era impossível. Então eu chamei minha esposa e fiz aquilo que é um redesign.
do começo, do zero. E você falou uma coisa, né, muito, muito interessante. E você, né, eu faço parte, estou como diretor da Brasel, você é da Brasel. E a gente viu que você foi uma referência, não só em Curitiba, até no Brasil, porque veio o pessoal da Brasel do Rio Grande do Sul para poder aprender e pegar as dicas com você, que você reinventou, né? Você se inovou, inovou a questão do delivery. Me conta um pouco da história do delivery da Cantina do Délio. Quando em 2020 eu fui pego por essa pandemia, né? Eu abri um buraco, né? Eu fiquei sem chão, eu e minha esposa. E eu falei, eu vou estudar, vou ver uma solução, porque eu sempre aprendi que tem solução e também a gente estuda, né? E aprende que toda crise é uma oportunidade. Eu falei, eu vou estudar, vou ler, vou aprender. E vi que muitos restaurantes, eu já vinha pensando nisso, mas nunca tive a coragem de fazer um delivery forte. Mas eu via meus amigos e concorrentes com um sistema de entregas fantástico. Posso citar o nome de 3 ou 4 aqui, como a Baggio, espetacular nas entregas, há mais de 20 anos, né? O Mangiare Felice, se você pegar os japoneses, King Temaki, Wiki Temaki, todos faziam entregas espetaculares, todas as pizzarias. Eu sempre namorava esse tipo de negócio, mas sabe, a gente está na zona de conforto, falando, não, estou vendendo bem, estou tendo lucratividade, não vou mexer com isso. E quando abriu aquele buraco negro, falei, já sei, aquilo que eu sempre tinha raiva e esnobava, que era o delivery, agora é a hora. Mas eu não sabia fazer nada. A internet tem essa vantagem, é muito rápida a resposta. Então eu fui aprender como, eu abri o YouTube e comecei a estudar. Apareceram cursos até do iFood, eu comecei a estudar. E eles davam curso. E é incrível como tem curso na internet, né? Alguns de graça e depois tem aprofundamento que você vai pagar. E eu, à medida que eu estudava, outra dica que eu dou para o empreendedor, uma coisa é você estudar e a outra é fazer a lição de casa. É muito importante você fazer a lição de casa. Então você fazer um delivery de sucesso bom dá muito trabalho. São coisas simples, vamos dizer, 10 coisas simples, mas você tem que fazer isso, mas dá muito trabalho. Só que eu tinha tempo e tinha as contas estourando e a minha família ajudando e a gente fez a lição de casa. Então a gente implementou muita coisa importante. E daí o resultado veio rápido, assim, em 3 meses, vamos chamar, né? 3 meses, 4 meses, eu saí de 0 entregas para 2.000 entregas por mês. Então foi uma vitória. Não resolveu minha vida financeiramente, mas psicologicamente eu era o cara mais vitorioso da face da terra. E eu me senti forte para motivar minha família e meus funcionários. Então, financeiramente não resolveu, mas motivação foi muito grande. E esse negócio eu herdo até hoje, o delivery bom das minhas casas. Então eu tenho uma entrega boa até hoje, nesse formato, graças a Deus. Outro negócio muito bom que veio junto com a pandemia é a minha esposa, que mais uma vez inovou, devido à grande quantidade de cópias da Banoff, né, negócios, tanto na internet quanto negócio físico. A gente brinca que a Banoff é tão gostosa e tão fácil, qualquer bobo faz, né? Então ela é muito copiada, entendeu? E daí ela foi ficando um pouco angustiada com isso e inventou um negócio novo, que é o torrone, né? Eu trouxe tô vendo aqui tem torrone de figo com nozes e amêndoas, que coisa mais fantástica. Ela tem uns 6 sabores diferentes hoje. Tem desde laranja, damasco, figo, o tradicional que mais vende pistache, frutas secas. E isso aqui ela começou na pandemia. E foi muito trabalho, porque parece, isso caiu do céu, ou fez assim. Não, foram no mínimo 3 anos desenvolvendo essa embalagem, trabalho dela. Ela, claro, contrata as pessoas.
Mas isso o empreendedor tem que fazer, né? Não adianta você contratar um consultor e tal, se você não tiver a ideia onde você quer chegar, entendeu? Então isso aqui é um trabalho da minha esposa, que também veio da pandemia e até hoje dá bons frutos. E como é que ela colocou isso no mercado? Ela tem uma loja própria? Como é que funciona isso? Veja, devido a grande quantidade de cópias da Banoff, ela decidiu não ter loja. E, de fato, o RH é um problema muito grande, recursos humanos, os funcionários. Sim. É um problema muito grande porque é caso da legislação, né? Tem muita lei, agora também aumentou, né, o sindicalismo no Brasil, e isso ela está querendo diminuir. Acho que todo empresário quer diminuir a quantidade de funcionários. Ter funcionários bons, eficientes e menos funcionários. Então ela não quis ter loja própria. Ela quer o que hoje? Vender para empórios, para panificadoras. Em Curitiba tem os bons empórios e panificadoras como Família Farinha, a panificadora Trigos, tem o restaurante Girassol que vende muito bem. São muitos, né? Agora está sendo contrato também com alguns supermercados. Então são 300 pontos de venda. Quais as vantagens desse produto em relação à Banoff, né? Ele não é perecível, não precisa de refrigeração, ele dura 6 meses, ela põe numa caixinha e manda para Manaus, para Salvador, para Cuiabá, para Porto Alegre, Florianópolis. Tem delivery disso? A gente faz entrega também, tanto a gente faz entrega pela cantina, pela Banoff, quanto ela faz vendas online. Existe, né, o nosso Instagram e ela faz vendas sim para o Brasil inteiro. É feito em escala, né? Sim. É uma produção em escala. Né? Ela tem capacidade hoje para produzir uns 2.000 por dia. Ainda não chegou nisso. Se atingir os 2.000, ela pode trabalhar em 2 turnos, sim, né? Sim. E se atingir isso, ela pode trabalhar dobrar o maquinário, entendeu? Porque o maquinário a gente já investiu bastante, é um maquinário muito específico, que por sinal a minha esposa tem a formação de técnica em mecânica. Então o maquinário acaba que ela desenvolveu também. Claro, ela viu um maquinário italiano e fez parecido, através do acerto e erro. Você falou uma coisa que é bem interessante, né? A dificuldade da mão de obra, mas todos os negócios precisam de pessoas. Muito. E precisa de engajamento. Como é que você lida com isso, possa manter a sua equipe? Me fala um pouco dessa, né? Porque é um desafio, né? Claro. Então, eu e minha esposa, a gente começou lavando prato em Londres. A gente não sabia falar o idioma. Então, eu acho que valorizar os recursos humanos, né, os funcionários, é a primeira parte. E para você, eu sempre falo, é melhor ter funcionários bem pagos e com dignidade. Por exemplo, a gente faz excelentes, né, forma de alimentação boa, tratamento bom, Natal, Ano Novo, feriado, festa, Dia das Mães, sempre a gente faz confraternização. Por quê? Porque eu acho que essa valorização dos funcionários é muito, muito importante. E porque está cada vez mais difícil. E você falou que já na primeira crise você trabalhou de uma maneira enxuta. E na pandemia isso foi muito importante. Então, esse engajamento com a equipe é uma coisa que é muito importante para ter o sucesso do negócio. Não tenha dúvida. A gente, por exemplo, sempre está comprando maquinário, os melhores, para dar mais produtividade. Então, por exemplo, na cozinha ou no torrone, a gente tem máquinas que facilitam a vida do cozinheiro, facilitam a vida de quem lava prato, né? Então, a gente facilita a vida para ter uma... Eu falo muito, eu quero que vocês trabalhem bastante, mas não quero ver ninguém sofrendo aqui. Se a máquina estragou, vamos arrumar, vamos comprar outra. Não é possível vocês ficarem sem esse processador, sem essa máquina de lavar louça. Então eu sempre falo que a gente tem que ter formas de ter uma produtividade maior e o funcionário também trabalhar sem sofrimento e valorização também do trabalho deles, né? Odélio,
A gente fala muito, todo mundo fala a parte de processos, que tem que ter os processos. Você falou que o equipamento é uma coisa muito importante, que com isso o funcionário tem mais facilidade de trabalhar. Você tem todos os processos formatados, está tudo na tua cabeça? Como é que você... O melhor exemplo disso, é claro que não, né? A gente conhece bem a teoria, mas colocar isso em prática é um pouco mais difícil. Então, o melhor exemplo disso até é recente. Todo mundo às vezes me reclama, um parente próximo, agora está muito na moda, né? Ah, não tem comida vegetariana? Ah, não tem comida vegana? Ah, não tem comida sem glúten? Eu falo, não, tem tudo isso, calma, tem. Eu fui lá, o garçom não sabia. Eu falei, mas como não? É só fazer assim, é só fazer assado. Mas estava na minha cabeça. Então, não adianta. Aí eu falei, vamos pôr isso num cardápio vegetariano, um vegano e um sem glúten. Porém, a cantina tem a contaminação, que a gente chama, né? Então, a gente deixa bem claro, são produtos sem glúten, mas contaminados por glúten, né? Porque se a pessoa for doente, não pode. Então, o que eu fiz? Um exemplo, eu fiz o cardápio vegano, o cardápio vegetariano. Então, a pessoa pede, tem lá uns 10 pratos vegano, não é muito, mas tem. E tem o cardápio vegetariano, aí já são uns 20 produtos que dá para fazer. Então, eu evoluí bastante nesses 25 anos, mas tem muito serviço ainda para fazer, tem muito serviço sim, esses processos, colocar tudo no papel, como é feito. Muitas vezes entra um gerente novo, ele dá uma adiantada, por exemplo, faz um guia, manual de boas-vindas ao funcionário, aí o gerente faz, envolve, eu aprovo, eu tenho um gerente de RH, isso é muito importante, e a gente consegue implementar algumas coisas. Mas aos poucos vai melhorando. Eu escutando ele falar aqui, eu gosto muito de observar as pessoas, analisar as pessoas. E por vários momentos aqui da nossa conversa, bate-papo aqui, você falou muito da sua mulher. Eu percebi o seguinte, que vocês juntos têm um poder de negócio muito grande, né? Está em vocês isso, né? Eu concordo. A gente conversa muito, a gente discorda em muita coisa, isso é positivo. Hoje mesmo, durante o almoço, ela veio argumentar que a minha teoria estava errada. Eu falei, eu adoro que você faça dessa forma, porque a gente começou assim, foi com a história da Banoff. Você com uma teoria, eu com a outra, e deu certo. Então espera um pouquinho que a gente vai chegar num acordo. Vamos desenvolver essa teoria minha, vamos ver como resolver isso. Mas sem dúvida, a forma dela pensar é bem diferente de mim e ela gosta de contra-argumentar, também é ótimo. E eu escuto muito os funcionários e clientes. Então a gente chega numa balança aí, no meio termo entre funcionários, clientes e eu e ela, que somos os sócios principais, e a gente realmente tem que dar a última decisão. Então, eu escuto todo mundo, mas no final, eu e ela que vamos pagar a conta, né? Então, e você está com um filho também, né? Trabalhando na frente. Tem 2 já. Então, agora, essa semana eu deixei um em Bolonha, tá na Itália. Ele foi para lá com 18 anos, né? Ele fez o Senac aqui. Porque eu perguntei, filho, você quer fazer medicina, direito, qualquer coisa, o pai vai dar apoio. Mas, se você quiser ser empreendedor, como pai, empresário, eu também vou dar apoio, e é mais fácil. Mas se você decide, não, quero ser empreendedor, empresário igual o pai. Então, eu falei, então vamos começar pelo Senac. Aí ele fez o curso, são 9 meses de cozinheiro no Senac, toda noite. Ele não faltou nenhum dia, que eu saiba. Foi muito bem e terminou o curso. Terminando o curso, ele foi para a Itália. E lá a gente tem muito conhecido, né, também, as duas coisas. Tanto na Federação Internacional de Chefs, Cozinheiros, Cuochi, né, quanto na Boa Lembrança, que tem na Itália também. E também amigos no Rotary, amigos pelo mundo inteiro. Graças a Deus eu tenho uma teoria que é sempre abrir portas, fechar jamais. E eu ensino isso aos meus filhos, deixem as portas abertas. E a gente conseguiu um emprego para ele está estudando na Itália, trabalhando em cozinha.
e estamos bem felizes, eu e ele. E o outro já me ajuda, ele fez FAI aqui, uma escola muito boa de administração, que eu fiz também pós-graduação em marketing e gosto muito da FAI, do Bom Jesus. E ele está terminando a administração e já me ajuda a administrar esse restaurante que tem uma filial, que é a Cantina do Délio do Batel e a Cantina do Délio da Itupava. E o meu filho cuida de uma e eu da outra. Eu vejo que ele é muito animado, né? E tá tocando muito bem, né? O Délio, você está de parabéns. Eu queria, para finalizar, como eu falei, eu estou na Brasel eu estou na Brasel aqui no Paraná há 20 anos como diretor. E você está como associado quase isso, né? Que você falou que entrou junto com Bruno Draghi. Explica um pouco dessa importância do associativismo, né? Desse coleguismo, essa parceria que a gente tem com os outros empresários, a importância da Brasel. Claro, eu acredito muito, também aprendi na família o associativismo. Aprendi sempre, né, trabalhar ajudando as pessoas. E o associativismo da Brasel e de toda a associação e cooperativismo também, minha família é do agro, então a gente vê que um ajudando o outro, a gente fica mais forte. E na Brasel eu vi isso desde o começo, que a gente tinha problema, eu falei com a prefeitura, a Brasel ajuda a achar uma melhor solução. A gente tem problema com o Estado, com a segurança pública, a Brasel ajuda a achar uma melhor solução. A gente tem problema de fornecedor, de compra, equipamento, a Brasel ajuda a achar uma melhor solução. E dessa forma, tanto eu ajudo os outros, quanto os outros me ajudam. E quando eu tenho uma demanda, não é um que vai me ajudar, são 100, 200, 300 pessoas que usam, né, a sua expertise para me ajudar numa coisa que às vezes eu não sei. Bacana. Não, e o bacana é isso que o Délio está falando, porque a Brasel não é, né, não é eu como diretor, que eu estou há um bom tempo, né, não foi o nosso entrevistado no bloco passado, que é o Luiz Fernando Menuso, que é o presidente, e a Brasel, na verdade, são todos associados. Eu falo que o endereço da Brasel está lá na cantina do Délio, está lá no Luiz Fernando, está em cada associado. Porque a gente não pode olhar só da porta para dentro, a gente tem que olhar da porta para fora. E eu vejo que você se preocupa da porta para fora, que a rua esteja limpa. Bom. Né? Eu queria que finalizasse, né, essa tua visão da porta para fora, para a gente, né, finalizar esse segundo bloco e a sua participação maravilhosa, já estamos agradecendo. Não, maravilha. Mais uma vez, eu volto lá em Londres. A minha esposa começou no McDonald's, fazendo serviço básico, faxina, limpeza, preparando, faz tudo. E um dos serviços dela era varrer a rua do McDonald's até a estação ferroviária lá, o metrô, né? Então ela era uma quadra, mas que tinha muita sujeira do McDonald's, porque as pessoas às vezes não são como a gente gostaria. Então uma das funções dela, 2 vezes por dia, enfim, acho que ela fazia um e outro à tarde, era do McDonald's até a estação de trem pegar toda a sujeira que tivesse ali naquela região. E aqui na Itupava, ali no Jardim Ambiental, a gente ia trabalhar muitas vezes sábado e domingo, e a noite anterior tinha balada. Então a calçada estava cheia de copo, garrafa, cerveja, bituca de cigarro. Então eu falava para o gerente, não vai dar para a gente abrir o restaurante dessa forma. Veja que desagradável, vamos juntar esse lixo. Aí pegava eu e o gerente, para dar o exemplo, e limpava. Eu e meus filhos, para dar o exemplo, limpava. E assim eu falo até hoje, você não pode abrir o restaurante com a rua desse jeito, pessoal, vamos limpar isso aí. Sempre que você vê alguma coisa em desacordo, faça você. Daí eu falo, gerente, você às vezes, né, para ser mais educado, mas enfim, não precisa ser você, mas coloque alguém para fazer. Daí o exemplo, faça junto, porque eu faço questão que esse entorno aqui, onde a vista alcança do restaurante, seja limpinho. É um exemplo que a gente dá, né? Outra coisa que eu sempre falo para o meu filho que está começando, falei, filho, você tem que tratar muito bem os funcionários, os fornecedores, os clientes, sempre deixando as portas abertas. Você vai ter problema com todos eles, todos os dias. Com fornecedor antigo, como eu falei, tem problema todo dia, tem que resolver, não pode arrebentar a corda, né? Tem que ficar ali com o cliente e com o funcionário. Então,
Esqueci, né? E foi o começo da conversa com o vizinho. Então é direto, eu participo do Consegue, do bairro também. Então é tudo isso aí que envolve um restaurante. Extraordinário, né? O Alexandre, a gente muito feliz com esse podcast, agradecer novamente o Délio. Obrigado. E com certeza a gente vai fazer outros podcasts. Com certeza. Eu tenho certeza que ele tem muito conhecimento, muita informação e será convidado novamente. Muito obrigado. O que a gente aprende também, né? Eu sou grato à tua presença aqui, aprendi muito com você, obrigado mesmo. Obrigado. Espero que todos também que possam assistir o vídeo, né? E só reforçando aqui, Luciano, para aqueles que estão nos assistindo, que nós colocamos, né, o nosso podcast todas as sextas-feiras, né? Às 19 horas, está lá no Spotify e também no YouTube, /Negócios à Mesa. Então, todos quiserem, né, participar, assistirem, compartilhar os vídeos, compartilhar aqui nosso bate-papo, então a gente agradece desde já. E o nome está bem certo, Negócios à Mesa. Negócios à Mesa. Bacana. Última dica para o empreendedor é estudar sempre. Estudar. Não dá para parar nunca. Eu falei para o meu filho lá, 18 anos, está na Itália, está começando agora. Falei, filho, não interessa a profissão que você vai seguir, uma coisa te garanto, você vai ter que estudar sempre. Perfeito. Estudar sempre. Magnífico.